Boa noite. A idade não é empecilho para os idosos que fazem parte da Fórmula do Bem-Estar, projeto do Centro Educacional Terra Santa. Uma das principais atividades que são realizadas dentro do projeto são as aulas de teatro. Para falar sobre isso, hoje nós vamos conversar com a senhora Henriqueta Bortolotti. Fica com a gente volta em 30 segundos. O Bacalhau e Companhia continua na Praça Normanda, mas agora num espaço mais amplo, para atender melhor você e sua família. Remember the days when we never had a dime and our dreams seemed to make. E além dos pratos executivos que são servidos de segunda a sexta, o Bacalhau e Companhia também serve churrasco misto, picanha com feijão tropeiro e aquela deliciosa porção de bolinhos de bacalhau feitos pela Lena. E agora o Bacalhau e Companhia vem com um novo prato. É a costela ao molho barbecue, acompanhada de arroz, farofa e fritas. Aqui no Bacalhau e Companhia, o seu dinheiro rende mais. Muito mais. So lady. Estamos de volta com Terra Santa TV. Boa noite, dona Henriqueta. É um prazer recebê-la aqui no Terra Santa TV. Obrigado, o prazer é todo meu. Carla, boa noite a todos. A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar e a senhora me contou um pouquinho da sua trajetória no teatro. Sim. Antes da gente falar do projeto, porque a senhora, ao longo da vida, chegou lá na Terra Santa, né? Mas teve muita história antes disso. Queria saber onde é que cresceu, como é que começou essa paixão pelo teatro. Olha, desde pequena sempre tive muito amor pelas coisas de arte. Queria ser bailarina, queria ser teatróloga, queria fazer poesias, cantos, tudo que diz respeito à arte. E meus pais cortaram minhas asinhas cedo. Não, isso não pode. Naquele tempo também, já faz muito tempo, não era tão assim agradável como hoje, já tinha várias restrições, né, na família. Então, não fiz nada disso, fui estudar. Mas, depois dos 14 anos, mais ou menos, comecei a inventar umas pecinhas, fazia com as crianças em volta da minha casa. Um dia fiz a peça A Canção de Bernadette, que me entusiasmou demais. Levei para o Teatro Mariano, que naquela época tinha peças lá. E lá fui convidada a fazer parte de um grupo de teatro. E fiz várias peças de teatro como protagonista. Ali aprendi a arte cênica com um diretor que falava muito bem sobre isso. Certo. E também como protagonistas fiz várias peças, onde encontrei o galã, que casei com ele, meu marido também era ator, né, amador, mas ator, e casei, tive 7 filhos, ele já é falecido, infelizmente, Mas toda uma família envolvida com a arte. Todos. Um relacionamento estabelecido dentro nos palcos, digamos assim. Nem todos, porque agora eu tenho uma filha que gosta muito de música, a outra é uma escultora, já ganhou várias medalhas. Mas é arte, né? É arte. Então, não saíram com essa veia do teatro, mas todas elas têm arte. Tem arte no coração e tem arte na vida. A senhora me disse que já chegou a ganhar um prêmio no exterior, é isso mesmo? Não foi no exterior, não. Eu fui convidada para fazer um audiovisual com pessoas do rearmamento moral. É uma filosofia de vida, não sei se você conhece, não temos tempo agora para falar, mas uma coisa muito bonita. E eu fiz uma adaptação de uma pecinha deles, contando sobre os pilares a formação do rearmamento moral. E durante um ano trabalhei através dessa escrita e ensaiei todas as crianças como um filme,
virou até um filmezinho, que naquela época ficou sendo audiovisual, porque tinha que passar com um projetor, né? E aí, depois disso, como eu não ganhei nada, porque é um trabalho que se faz com altruísmo, eu fiquei pensando, será que agora ficou assim? Trabalhei tanto ano, o marido brigando às vezes comigo também, né? Não vai, é um sítio aqui em Petrópolis, no Retiro, aqui perto. E depois de um ano vieram com a passagem para a Suíça, com um acompanhante, porque eu também não sabia falar a língua francesa, e ganhei quase um mês, assim, de graça, né? Lá nos Alpes suíços. Que delícia! E sempre me colocando nas mesas, porque é o dia todo lá, com pessoas de arte, né? Até de cinema, e mímicos da França. Entendi. Foi uma experiência muito bonita, muito grandiosa. E quando que toda essa experiência, ao longo da vida, da carreira e da profissão, se transformou num projeto que foi parar lá no Centro Educacional Terra Santa? A história é antiga, porque aos 15 anos já trabalhei como voluntária no Terra Santa, que na ocasião não era nem Terra Santa, era Asilo dos Desvalidos. Isso né? mesmo. Com irmãs lá do São José, elas eram as diretoras, me convidaram para fazer, assim, ajudar na alfabetização de crianças que tinham problemas. Elas me conheciam ali da missa, porque eu sempre morei por ali, estava sempre na missa, até hoje a igrejinha está lá. E aí eu aceitei, achei muito interessante, era uma menina, 14, 15 anos, falei, que bom, mas como voluntária. Levei meus bonequinhos de fantoche e com aquele tipo de fantoche nas mãos, não era eu que ensinava, era a vovozinha que estava na minha mão, era o priminho que estava ali na outra mão, e ensinava a alfabetização a eles, e eles achavam maravilhoso aquilo, riam, brincavam, e com isso aprendiam fácil. Foi aí que começou aquela minha experiência como professora, que até então era mais teatro, essas coisas. Aí eu pensei, bom, mas aí eu também, como voluntária, não podia ficar muito tempo, porque meus pais também precisavam da minha ajuda em casa. Aí eu me inscrevi na prefeitura, e fui admitida, tornei-me funcionária da prefeitura como escriturária. Mas como eles sabiam das minhas aptidões assim em aulas, em vez em quando faltava uma professora, lá ia eu substituir a professora. E aí ficava às vezes 6 meses, que as professoras às vezes tinham licença, ficava 6 meses lá dando aula. E dentro dessas aulas, como eu via que o teatro era muito bem aceito pelas crianças, na aula de, por exemplo, de história, de religião, eu fazia sempre algumas pecinhas que eles tinham aquela matéria muito mais agradáveis. E foi aí que eu comecei a pensar que isso talvez seria muito bom para fazer nas escolas. Então, propus então ao secretário de Educação, um senhor já falecido, o doutor Lúcio Vasconcelos, e ele achou magnífica a ideia, me deu 5 escolas para trabalhar, itinerante, né? E eu numa escola num dia, nos 5 dias da semana, eu trabalhava com crianças de escolas diferentes. Em cada escola era uma peça diferente que eu escrevia de acordo com a criança, depois ensaiava a pecinha, e essas crianças eram levadas de uma escola para outra, assim, num sistema de intercâmbio, levando cultura, né? Então, nessa parte, realmente, eu fiquei muito conhecida em Petrópolis, porque dei aula para muita criança em escolas municipais. Quando eu vi que a coisa estava dando certo, resolvi passar para escolas particulares, e foi aí que entrei na escola no São José, depois na escola, colégio Santa Isabel, e estava há 40 anos no Colégio Ipiranga. Fiquei 40 anos como professora do Colégio Ipiranga, sempre com artes dramáticas. E sempre com crianças e adolescentes. Então não tinha muita assim, experiência com adultos. Sempre com mais crianças e assim, adolescentes. E aí tive várias experiências bonitas, porque fazia teatro muito bonito no final do ano. E tem até alunos, como você já me disse, alunos que se sobressaíram, hoje são atores. Tem um até que está na Globo, Pierre, que está fazendo um papel agora nessa novela das 8. Tem outros em São Paulo, tem outros que estão frequentando o Tablado, no Rio, da Maria Clara Machado. E assim foi ficando a minha vida. Aí eu soube também desse projeto de Frei Moser, né? Foi aí que eu chego lá. Frei Moser, com esse Na verdade, a senhora chegou no Terra Santa muito antes do Frei Moser. Eu já falei isso para ele.
Já conhecia, quer dizer, aquela criançada, não era de hoje, porque aquilo era tudo internos, né? Criancinhas internas. Hoje já é diferente o sistema, tanto que nem chama mais nem asilo, nem meninos do colégio, são Centro Educacional Terra Santa. E aí tem muitas atividades lá. Frei Moser é uma pessoa assim, muito dinâmica, está sempre renovando as coisas, tanto que o colégio está uma maravilha. E também temos a igrejinha, que faz parte, é anexo ao colégio. Eu sou catequista lá há 15 anos também, então não só na arte teatral, mas também falando de Deus com as crianças, moral e tudo, que eu acho que é muito importante hoje em dia, né? Sempre foi importante. E aí, na verdade, tá por conta de todo esse histórico, é que a gente chegou lá com as aulas de teatro na Fórmula do Bem-Estar. Por quê? Porque eu me aposentei do Colégio Ipiranga, né, já há uns 2 anos atrás, e agora só cuidando da família e da catequese, tenho os netos também para olhar, mas eu pensei, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, não vou ficar parada. Quando eu soube dessa história do Frei Moser querendo abrir vários cursos para pessoas idosas da terceira idade, que eu acho que eu sou a mais velha lá. Que delícia! Eu dou aula, mas eu sou a mais velha. Então, eu me prontifiquei também a ser voluntária, mas fazendo teatro. Aí me pergunta, como vai fazer teatro com pessoas de idade? É para fazer o teatro no palco? Aí eu te respondo, não. Os exercícios para teatro, para o ator, o currículo do ator tem que passar por várias etapas de exercício, né? Como imaginação, criatividade, memória, ritmo, reflexos, liberação de movimentos, concentração. E quem é que não precisa disso a vida inteira? Todo mundo precisa, todo ser humano não é verdade? Precisa disso. E o mais idoso, como eu, que agora já vai falhando um pouquinho, de vez em quando a gente sente que falha o nome das pessoas e tal, precisa muito, porque a gente tem que ir renovando, não é? Eu achei que isso seria, então, uma boa para as senhoras que estão lá da terceira idade. E o meu objetivo lá não é realmente fazer peças para o público. É entre eles, como entretenimento, né? Então, nós fazemos jogos, imaginação, criatividade, liberação de movimentos, essa história toda, e de vez em quando sai um diálogo. Diálogos até que tem a ver com a própria família de cada um, né? Hoje vamos falar das fofocas que fazem, hoje vamos falar dos filhos, e aí aparecem então esses diálogos muito interessantes, sem compromisso de plateia. Elas mesmas se divertem, batem muita palma, agradecem muito, ficam muito satisfeitas, me abraçam, um beijo. E não é só fazer o bem para elas. Eu faço bem para mim mesma fazendo isso, porque tudo que a gente faz para os outros volta para a gente. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo, volta daqui a pouquinho, falando de quais os benefícios que são envolvidos em torno das práticas de teatro para a terceira idade. Fica com a gente.
A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! O Bacalhau e Companhia continua na Praça Normanda, mas agora num espaço mais amplo, para atender melhor você e sua família. Remember the days when we never had a dime and our dreams seemed to make. E além dos pratos executivos que são servidos de segunda a sexta, o Bacalhau e Companhia também serve churrasco misto, picanha com feijão tropeiro e aquela deliciosa porção de bolinhos de bacalhau feitos pela Lena. Here we are. E agora o Bacalhau e Companhia vem com um novo prato. É a costela ao molho barbecue, acompanhada de arroz, farofa e fritas. It's always there for us to share. And girl, it sure feels good to know you're by my side. 'Cause with the two high hearts that beat as one forever. With the love to keep us satisfied. Aqui no Bacalhau e Companhia, o seu dinheiro rende mais. Muito mais. So my lady, Estamos de volta com Terra Santa TV e vamos continuar falando sobre teatro, lá do projeto Fórmula do Bem-Estar, nas dependências do Centro Educacional Terra Santa. Hoje, conversando com a senhora Henriqueta Bortolotti. Henriqueta, quais são os benefícios de fato adquiridos pelos idosos que praticam o teatro, que vão às aulas, que frequentam com periodicidade? Olha, durante esse ano não dá para ainda perceber muita coisa não, porque muitos faltam muito às aulas, né? Outros não levam muito a sério, mas eu vejo que, por exemplo, nas aulas de memorização, nos exercícios de memória, eles fazem muita questão de descobrir o que está sendo passado. São brincadeiras, que uma fala para a outra repete o que a outra fala, a outra repete. Então, nessa repetição, fio, né? mais Quase. ou menos. Tem aquilo, minha tia veio da Espanha, trouxe isso, a outra trouxe aquilo, mais isso, mais isso, mais isso. E todas elas têm que gravar. E quando o número de pessoas, são muitas pessoas a ouvir, então elas têm que prestar muita atenção no que a outra está falando. Fora disso, tem outras que se faz com ritmo, né? A pessoa bate palma, mas tem que saber, a outra tem que responder. Então elas têm que ficar muito atentas nessas aulas. Eu acho que o melhor mesmo, que tem mais proveito disso, são as aulas de memorização e concentração. O ritmo também é importante. Agora, a gente faz muita brincadeira também de integração, né? As pessoas se integrando umas com as outras, às vezes uma não conhece bem a outra, mas eu mudo de grupos para que uma falar com outra mais. Para não acontecer a panelinha, não é isso? Às vezes eu pego uma aqui, tiro a outra dali, que às vezes nunca se falam, ponho junto. Então, eu acho que isso daí faz muito bem, e elas depois que terminam, eu sempre faço uma avaliação, para elas descobrirem o que foi feito, qual foi o benefício que elas ganham com isso, porque elas também têm que saber que aquilo não é uma brincadeira só. Certo. Né? As aulas são realizadas quantas vezes por semana? Uma vez por semana, durante 1h30. 1h30. Às Que dia da terças-feiras. semana? Às terças-feiras? Terças-feiras. De que horas a que horas? É de 2h30, não, de 2 horas, 1h30, eles agora mudaram o horário, de 1h30 às 3 horas. De 1h30 às 3 todas Até as que eu acho que o terças. horário não é muito próprio não, porque elas chegam às vezes atrasadas, por causa do ônibus. Por causa do ônibus e por causa do almoço. Também o almoço dá um certo assim, sono, né? Então eu começo logo as aulas assim com aquecimento, né? De jogar bola de ar para cima, uma joga para outra, isso também é movimento, né? É interessante, elas gostam muito.
Qual é a faixa etária das pessoas que participam? Olha, eu tenho visto assim, de 60, acho que tem até gente com menos idade lá. E outro dia uma disse que tem 81 que é junto comigo, então eu também tenho 81. E essa pessoa tem 81, acho que era a mais velha que eu encontrei lá até agora. Certo. Então, na verdade, é um grupo com uma faixa etária... Mais ou menos que precisa disso mesmo, né? E consideravelmente grande, né? A gente está falando de pessoas de 60 anos até 80, são 20 anos, o corpo muda muito, eu né? Acho que nesses muda, 20 né? anos. Acho que a senhora pode falar melhor do que eu. Por exemplo, é assim, eu já sinto também. Primeiro andava nessa avenida toda correndo, agora já quando eu volto estou bem cansada. Mas não é só isso, por exemplo, tem pessoas ali que uma está com dor na coluna, eu digo que se tiver dor não faz nada, fica sentadinha, né? Só assiste, aplaude, ri, mas não faça sacrifício. Outra diz, hoje não dá não, porque eu estou com muita dor não sei o quê. Aí eu vou deixando à vontade também para não... E tem coisas que não dá mesmo para fazer, né? Então quando é coisas em pé, quando faz coisas sentadas, por exemplo, o relaxamento que eu fazia com crianças, era sempre deitada no chão. Não posso pedir isso às senhoras. Eu deito, mostro como é que é feito o relaxamento em salas de aula de criança e digo, para fazer em casa, elas podem fazer isso na cama, tirando o travesseirinho, colocando uma música suave e aí ensino a técnica do relaxamento, que elas gostam muito também. Que é realmente delicioso, né? Delicioso relaxamento com música, né? É bom para qualquer profissional. Com certeza. E a senhora me disse que no ano passado elas chegaram a apresentar uma peça que foi muito mais um momento de integração, né? E elas mesmas elaboraram. Eu tomei nota de que cada uma falava dos problemas em família, de alguma coisa que acontecia na casa, e aí eu fui anotando e reuni tudo aquilo numa pecinha simples, onde elas pudessem decorar pouco, né, porque elas não têm muita capacidade ainda de memorizar texto. Eu falei, fala como se estivesse conversando. E aí elas se deram bem. Algumas erraram, outras riram muito, mas foi uma hora assim, de entretenimento para o grupo todo e para os parentes que quiseram assistir. Foi interessante. A senhora acredita que a prática das aulas, a continuidade, ela já está alterando de alguma forma, mesmo que seja a relação social, a desenvoltura no falar? A gente estava conversando antes, eu fiz teatro amador quando eu era criança, eu acho que assim, o teatro foi imprescindível para o meu aprendizado em colocar a voz e me posicionar melhor, e dizer, não ter medo do público, todas essas questões. A senhora acha que as idosas lá da Fórmula do Bem-Estar, no Centro Educacional Terra Santa, já estão tendo algum tipo de avanço? Eu acho que sim, até com essa pecinha mesmo, se desinibiram mais, né? Começaram a falar mais alto, então nós fazemos às vezes trava-línguas para melhorar a dicção, porque algumas falam às vezes muito para dentro. Aí tudo isso, todos esses exercícios têm melhorado alguma coisa, mas eu não digo que eu possa dizer que apareceu de repente muita melhora. Eu tenho a impressão de que com a continuidade das aulas, elas vão melhorar muito, porque a gente já sente algumas que já se sentem mais fortes, né? Até para falar com a gente, tudo já se sentem mais fortes. E a gente está trabalhando com um público que é consideravelmente carente, até porque as aulas são gratuitas, o seu trabalho é voluntário. Então, na verdade, eu acho que se a transformação for na simples possibilidade delas se expressarem melhor, já vai ser um grande avanço, na verdade. Com certeza. Eu até tenho feito assim, agora estou me propondo a fazer assim, textos pequenos, que elas possam levar para casa, estudar, de vez em quando uma vai falar em público para ver como é que fala, essas coisinhas que a gente faz em aula do dia a dia, mas assim, voltando mais esse aprendizado para essas pessoas que precisam disso. Inclusive tem um neto que agora está fazendo cinema também, já está formado em jornalismo, e ele tem se dado muito bem. Não é só para fazer, não é só o ator, né? Não é só ator para a prática profissional, né? Não é. Então, eu acho que qualquer profissão que precisa de falar em público, um engenheiro às vezes tem que fazer uma palestra, né? Um médico e todos os outros que precisam profissionalmente de falar em público, isso ajuda muito. Tá certo. Vamos lembrar então para o nosso telespectador quais são os dias e horários das aulas, para se alguém se achar, né, se estiver interessado, queira conhecer, assistir uma aula e quem sabe fazer parte do grupo. Com certeza. Como é que é mesmo? Então, as aulas são às terças-feiras. Agora nós vamos parar na terça-feira que vem, porque vai ter uma confraternização e com certeza vem as férias, tem a
a festa da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que a igrejinha é anexa ao projeto também, né, do Frei Moser. Então aí nós vamos dar uma parada e com certeza vamos iniciar novamente em fevereiro ou março, não sei bem ainda, não posso te dizer. Mas a gente avisa aqui no programa. Com certeza as pessoas interessadas podem ir lá, conhecer o local, é um local muito bonito, todo cheio de flores, que Frei Moser enfeitou aquilo com uma beleza, tem uma igrejinha lá atrás que é uma coisa linda. É o espaço ecumênico. O espaço ecumênico, onde as crianças podem falar da devoção deles e assim conhecerem e se quiserem se inscrever para o ano que vem. Tá certo então. Dona Henriqueta, muito obrigada pela sua participação. Agradeço pela nossa conversa. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado. E com certeza, quando as aulas reiniciarem, a gente volta a falar para poder chamar novas alunas e novos alunos. Com certeza. Não é verdade? Eu estou aí para isso. Né? A gente tem sempre que pensar em fazer o bem. Mesmo com essa idade que eu tenho, eu não consigo ficar parada. Se eu puder fazer ainda alguma coisa, o máximo a senhora ter os seus lindos 81 anos bem vividos e muito serelepe e estar aqui com a gente, na verdade, conversando e dividindo seu conhecimento. Nessa noite, também queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 16, que me veste toda semana, a Dil, que faz lá do Salão Dil e Júnior, que faz a minha unha. Obrigada a todos vocês, obrigada equipe da Rede Petrópolis de Televisão. O nosso programa reprisa toda segunda-feira, meio-dia, então se você pegou agora no finalzinho, quer saber um pouquinho sobre teatro, assiste a gente na reprise. Além disso, a gente está no canal da Comunicação Livre no YouTube, procura lá, Comunicação Livre, você vai com certeza ver esse programa também e todos os outros entrevistados que já passaram por aqui. Obrigada Rede Petrópolis de Televisão, em nome do Terra Santa, por nos ofertar esse espaço para a gente estar contando para o petropolitano o que acontece nas dependências do Centro Educacional Terra Santa. Obrigada a toda a equipe, boa noite e até semana que vem.